encontrar com pessoas que já faleceram, principalmente família. Pode ser bom e pode ser ruim, depende do encontro. Se o encontro for amigável, a pessoa estiver amiga, né, então é um aviso de coisa boa, um momento importante. Eu acredito que os parentes podem visitar, os parentes mortos podem visitar os parentes vivos. Porque está na Bíblia, em Mateus capítulo 24, que os santos ressuscitaram e foram visitar seus parentes. Então, se está lá, está lá. Também encontramos Jesus Cristo recebendo a visita de nada mais, nada menos do que Moisés. E a Bíblia fala que Moisés está morto, né? Então, eu acredito nessa interação. Você pode ter um encontro com seu pai, com a sua mãe, principalmente quando a pessoa morre, ela ainda passa 40 dias aqui na Terra ainda, é uma lei. Depois ela vai embora, né? Mas depois fica visitando, depende da lua, do momento e da ocasião. Então esta é a minha crença. Eu acredito sim que a pessoa pode se encontrar com pessoas que já faleceram, como Abraão, Moisés, Jacó e seu pai e sua mãe. Agora, geralmente, quando os mortos parentes visitam a pessoa, porque sonhar com morto, aí já segue outro sentido. Sonhar com morto, sonhar com cadáver, aí vai mudando. Estou falando sonhar com parentes que já morreram. Aí é outra coisa. Geralmente é um aviso. Pode ser o anjo do parente avisando alguma coisa. E pode ser o próprio parente. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Na verdade, todos estão vivos. Só mudamos de dimensão. A morte é uma mudança de dimensão. Nós caímos nessa dimensão, que nós estamos presos nela, e vamos para outra dimensão. Pois bem, todo encontro com parente representa algo muito importante no mundo espiritual. Então, sonhou com sua mãe, com seu pai, sua avó, que já faleceu, é um momento importante. Pode ser o anjo da sua avó, pode ser o anjo do seu pai, o anjo da sua mãe. E pode ser ela mesma. Vai depender da forma. Vai depender da forma. Vai depender da forma. Sim, vai depender da forma que ela se apresenta. Se o parente se apresenta triste, então é um anúncio de coisa ruim. Se ele se apresenta normal, então tem que ver os detalhes, tá? Ele pode dar alguma coisa, geralmente quando ele dá alguma coisa, é porque é um dom, uma capacidade, alguma coisa. Essa interação eu acredito firmemente, é uma crença pessoal. Muitas acreditam, mas não falam, por causa da crença, né, evangélica. Pois bem, está na Bíblia que os mortos se levantaram dos seus túmulos e eles foram visitar seus parentes. Principalmente quando desencarna. Logo assim que desencarna, a pessoa ainda fica 40 dias, visita a casa de um. Geralmente aparece uma bolinha de luz. Essa bolinha de luz se mexe harmonicamente. Pois bem, agora indo diretamente para esse sonho. Quiser mais informações, você coloca assim, sonhar com parentes que já faleceu. Você vai encontrar 10 vídeos nossos. Sonhar com parentes que já faleceu, Joilson de Assis. Coloca no busca do YouTube. Então, neste caso, ele se encontrou no caminho, em meio a uma floresta, com o seu pai. E o seu pai estava querendo vender uma melancia. Aí o sonho termina aí. Olha. Então, se tivesse mais informações, era melhor, né? Sim, termina a melancia. A melancia era boa, era?
deve ter sido um encontro quântico com você e seu pai. Agora, o mistério está nessa melancia, porque ele não te dá a melancia, ele quer vender, mas não tem outras pessoas, né? Não tem outras pessoas para ele vender. Ele falou algo de cor verde. Vou vender no lugar verde, algo assim. O mistério está na melancia, tá? O mistério está na melancia, o mistério está na melancia, o mistério está na melancia. Agora, se ele tivesse dado a melancia, seria dons, alguma coisa, né? Mas ele queria vender num lugar verde. E aí, o que é que você tem a ver com isso? É um trocadilho, é um código. Essa melancia pode ser um dom. Ele não ofereceu para você não, né? Pode ser um trocadilho, como se fosse para você vencer alguma coisa. Essa melancia é um fruto verde, grande, bom. Então, se o fruto fosse ruim, né? Macabro, mas é um fruto verde, grande e bom. Então, né? Não ofereceu. Ele queria vender. Possa ser que peça um novo sonho a Deus, mas o mistério está aí na melancia, tá? O mistério está na melancia, melancia, melancia. Agora, esse encontro já revela algo importante. Note que estamos na lua, né? Crescente. Então, o mistério está na melancia, mas encontrar com parentes que já morreu já significa um momento importante. Cristo se encontrou com Moisés em um momento importante. A transfiguração foi antes da sua morte. Ele estava se preparando para a sua morte. Se a melancia fosse ruim, aí seria doença, alguma coisa desse tipo. E o fruto também representaria uma pessoa. Mas a melancia era boa e ele queria vender. Então, possivelmente, possa ser alguém bom na sua vida. Porque o seu pai, no mundo espiritual, pode ser você. O seu pai, a sua mãe, sonhar com pai e mãe sofrendo, pai e mãe que já foi embora, é a própria pessoa. Ou algum membro da família. Essa melancia, ela poderia ser, primeiro, uma pessoa. Segundo, uma situação. Terceiro, um estado de espírito. Mas como a melancia é boa, se for pessoa, é uma pessoa boa. Se for uma situação boa. Se é um estado, então é um estado bom. Se ela fosse ruim, seria ruim. Uma pessoa ruim, doença, tal. A Bíblia diz que os mortos dormem, né? Os mortos dormem. Mas como é que eles dormem? Se Moisés se encontrou com Cristo, né? A Bíblia não é feita de um versículo só, mas eu acredito nisso. Possa ser que eu esteja enganado, tá? Mas não estou não. As pessoas se encontram, Cristo não se encontrou. Se fosse coisa do diabo, Cristo não ia fazer, né? Mas se encontra sim. E agora, no mundo dos sonhos, o seu pai, a sua mãe é você, né? Não, a Bíblia não se contradiz, ela se completa, né? A questão é que a pessoa quer viver pelo versículo só, mas a Bíblia ela se completa. A Bíblia fala que quando Cristo ressuscitou, e hoje vive em meu coração. Os mortos ressuscitaram e foram visitar os parentes. Mas pode fazer a pergunta, eu estou aqui para responder, tentar responder, tá? Eu acredito assim, que não é toda hora nem todo momento, mas sonhar com parentes, papá, sabe o que é papá? Diferente de você sonhar com um defunto correndo atrás de você, aí é outra coisa. Mas sonhar com parentes, né?
significa momento importante, encontro quântico. E sonhar, por exemplo, com seu pai ou sua mãe que já morreu sofrendo, é você que está sofrendo, alguém da família. Sonhar com alguém morto, já morrendo de novo, aí é risco de morte na família. Vamos dizer, sonhou com o avô já é morto, aí é o avô morrendo, aí não é o avô, é um neto, é um filho. Você está entendendo o trocadilho dos sonhos? Eu acredito nesse encontro. Agora é como se fosse um buraco cósmico, que não é toda hora, mas eu acredito que podemos nos encontrar com nosso pai, com nossa mãe. Como se fosse uma janela que se abre e a pessoa pode encontrar e conversar e ele trazer coisas boas. Isso não dá margem para a gente invocar os mortos, não. Mas podemos encontrar com eles. E eu digo mais para você, eu posso dizer a minha crença pessoal, como se eu tenho o direito de acreditar, né? Que eu acredito que eles ajudam a pessoa, se o parente for bom, né? A Igreja Católica, a Igreja Mãe, acredita também. A Igreja Mãe acredita também que ela acredita na intercessão dos mortos. Mas tem mais na Bíblia? Tem. Aqueles caras debaixo do trono de Deus pedindo vingança porque mataram eles. Quando vingarás o nosso sangue, ó Altíssimo? Quando? No livro de Apocalipse. Cristo falou, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, né? Porque qualquer coisa nesse sentido, a pessoa diz logo que é espiritibo. Nem tudo que é católico é errado, nem tudo que é espírita é errado. Tem que ver, né? Ou seja, existe sim. Eu conheço pastores de igrejas famosas que se encontraram com pessoas que já morreram, mas eles não dizem, porque a igreja deles não permite. Entendeu? E principalmente quando desencarna, essas pessoas ainda ficam na Terra 40 dias. Cristo não ficou 40 dias? É uma lei. Entendeu? Depois vai embora. Com isso, eu digo para você, eu já vi minha tia de 98 anos, que morreu virgem. Ela veio aqui em casa antes de ir embora. Eu vi uma membra da nossa igreja que morreu. Eu estava orando por ela. Quando eu abri os olhos, ela estava aqui na minha sala, dando um chá para mim. Então ela gostava muito de mim, não gostava? Ela morreu no Paraná, ela vendia colchão. E quando... E assim, meu pai, né? Eu só vi meu pai depois que meu pai morreu, 22 anos depois, que eu pedi perdão a ele. Aí eu vi ele veio aqui, conversou comigo, conversou com a Alcione. Então, assim, as pessoas, elas têm essas experiências, mas elas ficam caladas, com medo de alguém dizer que elas são doidas, que elas são espíritas, entendeu? Olha, tava todo mundo sentindo sua falta, seja bem-vinda, tá? Então, eu acredito nisso sim, tá? E digo mesmo que eu acredito. Agora, na igreja é outra coisa. Na igreja você tem que obedecer à doutrina da igreja, né? A doutrina da igreja. Mas, pessoalmente, eu acredito nisso e muitos pastores têm experiências com isso. A chamada experiência pós-morte, né? Eu acredito que esse sonho é bom, porque a melancia é boa. Essa melancia é uma pessoa, uma situação. Agora, se fosse estragado, coloca para girar. Se fosse estragada, seria doença ou pessoa ruim, ou morte. Mas como a melancia era boa, né? Então é uma pessoa boa, uma situação boa. Agora, esse fato de ele querer vender talvez alguma coisa do mundo espiritual. Eu aconselho você, eu lancei aí essas teses sobre a interpretação deste sonho, a gente ficou mais na melancia, né? Você visitar ele, vá lá no túmulo dele, ore o Pai Nosso, converse com ele e você sonha de novo. Aí vem um sonho mais explicado. Pode ser o anjo da guarda do seu pai, o anjo da guarda não morre, né? Ok?
É, pode ser ele mesmo. Se eu sonhar com Abraão, é do diabo? Não. Abraão não já morreu? E se eu sonhar com meu pai? Por que eu posso sonhar com meu pai? Posso, né? Olha, então, esse sonho é bom. 80% a 90% desse sonho é bom, porque você encontra com seu pai num caminho. Existe a floresta geralmente é vida. E aí ele vinha com uma melancia, querendo vender essa melancia. Isso é um código. Se a gente conseguir interpretar esse código, então teremos uma mensagem muito forte do seu pai, tá? Esse rapaz pode ser seu pai e pode ser o anjo da guarda do seu pai, ok? Eu sonhei com minha mãe na quaresma, foi? Olha que maravilha! E ela falava o quê? Ela estava como? Eu acredito, pastor, que seja um código também. É um código, mas é um código bom. Se você conseguir interpretar, olha, essa melancia é uma das três coisas, pode ter certeza. É uma pessoa boa. Então, se for uma pessoa boa e ele quer vender, você compra. Entendeu? Coisas verdes está ligada à esperança e à amizade. Ela estava feliz, estava falando, estava onde? Então, pode ser uma situação, porque a melancia é boa, então é uma situação boa, né? Então, pode ser uma pessoa, uma situação e pode ser um estado de espírito. Se fosse a melancia podre, seria doença, gente ruim ou enterro, entendeu? Esse sonho é bom. Foi uma visita que o seu pai teve. Essa melancia talvez seja uma pessoa muito boa, ligada ao seu pai. E eu acho que quem deve comprar essa melancia é você. Aí como é que você faz? Você faz o astral dos sonhos. Primeiro você compra 3 melancias para você comer. E agradece ao seu pai. Compra com semente, tá? Você também pode comprar 3 melancias e dar para os pobres. Mas o certo é você comer. Leva para casa 3 melancias boa, grande. A maior que você tiver. Segundo, você dar de esmola o preço de 3 melancias. Aí você diz, papai, eu vou comprar essa melancia do senhor. Porque a melancia é boa. Entendeu? Então você pode dar de oferta o preço de 3 melancias. Pode dar de esmola. Aí quem decide é você. O nome dessa situação é astral do sonho. O sonho é bom. Então o código, eu acho que essa melancia é alguma amizade, alguma coisa que ele pode proporcionar para você. Entendeu? Porque às vezes, por exemplo, o amigo do meu pai que eu nem conheci, o filho do amigo do meu pai que eu nem conheci pode me beneficiar hoje e eu nem saber, tá entendendo? Então essa melancia é coisa boa. Então para você atrair e fazer com que o sonho aconteça, você compra 3 melancia e deixa em casa e vai comendo ela. Não precisa comer de uma vez, não. Ou você pega o preço de 3 melancia, que eu acho que uma melancia é R$25, 20, por aí, né? Você dá para um pedinte ou você manda de oferta. Aí você cita o nome do seu pai completo e diz, papai, eu compro essa melancia. Ok? Meu pai, pastor, era muito amigo de muita gente. Meu pai é uma pessoa muito doce, amável, todo mundo gostava dele. Então assim, quando um pai abençoa um filho, aí vamos dizer que um amigo do seu pai que você nem conheceu, vem e abençoa você. Entendeu? Isso acontece, chamado grupo quântico. Uma vez eu ajudei uma pessoa que ela era meia difícil. É daquela pessoa que quando você ajuda, a pessoa fica com raiva, não tem? Não tem esse tipo de gente, né? Que se você ajudar, a pessoa fica com raiva. Então eu ajudei. E ela ficou com raiva. A pessoa donte grata, não grata, né? Tem muito isso. Tipo a Malequita. Mas eu não tirei a bênção, eu não voltei atrás e continuei abençoando. Mas eu digo isso para você, mas apareceu uma pessoa, que era o Crona. Sabe o que é o Crona? É o Crona. A testa, o tamanho, a altura, a cor. Apareceu essa pessoa e me abençoou durante muitos anos.
muitos anos. Foi. Eu digo, oxe, que coisa. Fulano é parecido demais com cicrana. Só que uma é meio desmantelada. E a outra, oxe, eu abençoei fulana é toda desmantelada. Aí vem uma pessoa muito parecida com ela e o sobrenome bate, velho. E o sobrenome bate. É o grupo quântico. Você tá entendendo? Você abençoa uma pessoa, aí essa pessoa dá o dedo para você, manda você para aquele canto. Você não tira a bênção. Entendeu? É o similar, o semelhante. Manu, valeu, Manu. Que comentário? É o similar e o semelhante. Isso acontece com os mortos também, tá? Quando se pedir ajuda aos mortos, os amigos e parentes do morto ajudam a pessoa. Então, é bom viver e aprender, né? Então, eu abençoei esta pessoa muito. E ela fez, tome, vai te lascar, E além de não ser grata, ainda perseguiu. Tudo bem. Mas não tira a bênção. Então você não deve tirar a bênção de ninguém. Seja o que for. Né? Se uma pessoa não for, você fizer algo para uma pessoa e essa pessoa não te agradecer, não se preocupe. Existe o semelhante e o similar dessa pessoa e Deus vai usar ela. Aí o cara ligou para mim. Pastor, sim. Uma pessoa que te conhecer muito. Eu digo, tá certo. Essa pessoa, ela se apaixonou por mim e me abençoou desde o primeiro dia que conheceu. Foi. Aí quando eu olhei, a testa igual, a cor igual, o tamanho igual. E aí o sobrenome igual. Eita pílula, véi! Tome! Olha! E aí eu fiquei, oxe, que coisa, hein? Que coisa, gente. Só a pessoa passando por isso é que a pessoa percebe a espiritualidade da lei do retorno. Ou seja, e a bênção que veio foi muito maior do que aquilo que eu fiz para essa pessoa. Mas eu fiz de coração. E não tiro a bênção não, de ninguém não. Né? Quando você fizer algo para alguém, não se arrependa não. Não. Mesmo que a pessoa seja um cachorro, uma cachorra, a pessoa não agradeça, seja um poico, mas vem uma outra pessoa da mesma família quântica e te abençoa. E ela chegou para mim e disse, pastor, eu estava doido para lhe ver, pastor. Eu estou uma benção aqui para você, olha, vou... E essa mulher, ela me abençoou muito, muito, muito mesmo. De todo tipo de bênção, ela se tornou um parente meu, foi. Então isso acontece também com os mortos, ou seja, se você odeia seu pai, então todas as benéficas do seu pai não vêm para você. Você odeia sua mãe, então pode esquecer DNA. Porém, se você abençoa seu pai e sua mãe, mesmo depois de morto, tem um amigo do amigo do amigo do seu pai, o amigo do amigo da sua mãe, um parente que você nem sabe que existe. Eu vou dizer para você que Deus mostra as coisas porque essa mulher tem o mesmo sobrenome. Mesmo sobrenome. Mesmo sobrenome. E elas nunca nem sabem, não se conhecem, não se batem, nunca. Uma não sabe a existência da outra. Olha! É incrível isso, né ou não é, gente? E aí, essa pessoa se apaixonou por mim, como sacerdote, como pastor, e ela é bênção na minha vida até os dias de hoje. Na igreja online, em tudo ela é bênção. Então assim, quando você fizer algo para alguém e alguém mandar você se lascar, não tem, claro que a gente vai ficar triste, entendeu? Porque não foi reconhecido e tal, mas é Deus que faz devolver. Isso acontece com os mortos também. Por exemplo, essa melancia aí pode ser um amigo do seu pai, uma bênção do seu pai. Ele está dando um código, é para você comprar. Então, compre. Aí você faz o astral dos sonhos, que é um ritual antiguíssimo. Mas quem falou primeiro no YouTube fui eu, chamado Astral dos Sonhos. Então assim,
quando você faz algo para alguém, aí a outra pessoa vem e devolve. Às vezes não é esse alguém que faz, que você fez. É alguém que faz parte do grupo quântico. No grupo quântico tem dois elementos. Existe o similar e o semelhante. Essa é a chave da virada. Exato. Então nós somos muito ligados à carne. Então a gente faz uma coisa e requer logo o resultado. Mas a gente faz uma coisa e a pessoa vai te lascar, vai se fu. Glória a Deus, tira pela tangente e vai embora. Aí vai vir uma pessoa semelhante, o anjo da guarda dessa pessoa pode te abençoar, uma semelhante pode te abençoar. Agora, semelhante por quê? Por que eu digo isso? Altura igual, tamanho igual, cor igual, sobrenome igual. Gente, não é igual todo sobrenome, mas dos sobrenomes é igual. Puxa, só que um é totalmente controlado e a outra totalmente descontrolada. Olha. Então, isso pode acontecer com pai e mãe. Por isso que aquela pessoa que amaldiçoa seu pai e sua mãe nunca terá futuro. Eu sei que o pai e a mãe têm problemas. Às vezes os dois brigam, às vezes tem problemas. Mas deixa, é pai e mãe. Então, porque você tem um grupo quântico do seu pai. Você tem um grupo quântico da sua mãe. Por exemplo, você é o meu grupo quântico. A mulher chega para mim e diz: pastor, o senhor tem uma cara de padre. O outro chega e diz: olha, o senhor parece com meu tio. A outra chegou e disse: o senhor parece com meu avô quando era novo. Aí eu falei: esse pessoal era muito bonito, porque eu sou bonito, né? Até as leseiras que eu tenho, ela gosta. Isso faz parte de quê? Grupo quântico. Você gosta de mim devido ao dom que Deus deu, e às vezes você faz parte do meu grupo quântico. Lá atrás, os nossos parentes se encontraram. Você está me entendendo? Quando você não faz parte do grupo quântico, você já entra: que esse lésbico, você é um idiota. Esse pastorzinho aí, velho, isso é uma bestalhada, isso é um anticristo. Porque não faz parte. Cristo não falou: eles não me seguem porque não faz parte das minhas ovelhas. As ovelhas que Cristo fala é o grupo quântico dele. Vocês não são do meu grupo. Vocês não são das minhas ovelhas. Mas aquele que é minha ovelha ouve a minha voz. Ou seja, aquele que faz parte do meu grupo quântico ouve a minha voz. Então, quando você fala bem de Jesus, o que é o grupo quântico de Jesus? Pedro, João. Será que não tem nenhuma família de Pedro? Será que não tem nenhuma família de João? Eu digo isso, que a lei do retorno vem através do grupo quântico. O cara diz: eu vou dar um murro nesse baixinho aqui, Tome, baixinho, tome! E cala a boca. Não, eu dou de novo. Olha, o baixinho, Aí lá na frente, depois de alguns dias ou meses, aparece um grandalhão e não vai com a tua cara e dá um murro. Tome! Oxe, mas o que é que o grandalhão tem a ver com o baixinho? Às vezes é parente quântico. Entendeu? Aí é o que Jesus falou: vocês mataram Abel e mataram Zacarias, mas aqueles fariseus ali, eles não tinham matado Abel e nem tinham matado Zacarias. Era o DNA deles, eles faziam parte do grupo quântico dos filhos de rapariga. Eita! Grupo quântico dos filhos da puta. Cristo falou: vocês têm por pai o diabo. Vocês mataram Abel e mataram Zacarias. Ou Cristo estava doido, ou Cristo estava mostrando um mistério para nós. Existem grupos quânticos. Por isso que um príncipe, mesmo roubando e lascando todo mundo, tem gente que: é fulano, porque faz parte de um grupo quântico lá atrás, 1500, 1300, entendeu? Então, assim, depois da morte, o sangue clama, porque o sangue de Abel clamava. Depois da morte o sangue clama. O que significa isso? Depois da morte o sangue clama. Os filhos quã. Os filhos o quê, vai? Quã. Os filhos quânticos. Olha. Então, assim, quando Cristo diz: vocês mataram Abel
e mataram Zacarias. Aqueles caras que Jesus Cristo falou, eles não tinham matado Abel, porque eles não tinham vivido há 3, 4 mil anos atrás, e nem Zacarias, porque não era a época deles. Era o grupo quântico de quem matou. Você está me entendendo? Quando você perceber, isso pode mudar a sua sorte. Pode mudar a sua sorte. O grupo quântico vai definir quem é você. E isso acontece com pessoas que já morreram. Ou seja, uma pessoa que já morreu, ele tem um grupo quântico, mesmo ele morto. É mesmo? E esse grupo, que isso? É autoridade. Esse grupo quântico, ele vai se manifestar mediante momento. Então, assim, pastor, eu gostei do senhor, mas eu não sei por que eu gostei do senhor. O meu espírito se deu com o teu espírito. Mas assim, como é isso? É o grupo quântico. Em nordestinês é grupo quânticozinho. Epa! Então eu acredito que essa melancia aí é algo muito bom. E esse treco aí, esse código que a Bíblia, que o sonho está jogando, é para você comprar essa melancia. Essa melancia é algo muito bom. Pode ser uma pessoa, pode ser uma qualidade de vida, porque a melancia é boa. Então a melancia sendo boa, então é algo bom. Então você faz esse astral dos sonhos. Achou interessante, hein, Lívia? Achou? O grupo quântico, quando você acha um grupo quântico, de alguma forma você beneficia ele, né? O Cristo falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele está mostrando um grupo quântico. Vós tem por pai o diabo e quereis agradá-lo? Grupo quântico. Então, queira ou não, existe uma ligação entre nós. A mulher que me achou parecido com um padre, possivelmente ela tenha tido contato com algum padre que foi meu parente lá em 1500, 1300. E aí hoje em 2025 ela encontra e diz, mas pastor, o senhor parece tanto com um padre. Apertou minha mão, me abraçou. Me cheirou. Tá bom, até aí tá bom. O grupo quântico tem que ter cuidado. Virgem Marinha. Então isso existe, tá? E esse grupo quântico, ele faz parte de pessoas vivas e mortas, porque Cristo mesmo falou, quem falou foi Jesus. Nessa parte aí, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então todos estão vivos para Deus. Sua mãe, que já morreu, está viva. Seu pai, que já morreu, está vivo. Ok? Entendeu aí? E aí, a questão do pai e da mãe e dos erros que o pai e a mãe fazem. Nunca gere reputação, repugnância total. Porque às vezes o cara é ruim, mas tem um grupo bom. Entendeu? O grupo quântico dele pode te ajudar. Você está me entendendo? O cara chegou num local, e ele chegou com a mão na frente e outra atrás. Aí ele gostou do local e disse, eu vou colocar aqui um comércio para mim. Aí o cara que é dono da maioria das terras do local disse, eu te vendo fiado de barato. Ele comprou terras no Jalapão, fiado e barato. Casou com uma morena linda, maravilhosa, e hoje tem o melhor restaurante de lá. É bênção de Deus, pastor, bênção de Deus, mas existe um grupo quântico aí, esse cara gostou dele, ele não sai vendendo terra fiado assim para todo mundo. É uma bênção de Deus, é uma lei do retorno, mas faz parte. Você está entendendo? Quando Cristo fala, minhas ovelhas ouvirão minha voz, é um grupo quântico. Então, sua mãe tem um grupo quântico dela. Seu pai tem um grupo quântico. E esses que já passaram nesse mundo, podem de alguma forma fazer com que o grupo dele, que ainda vive neste mundo, te beneficie. Cristo falou, recebei o meu espírito.
Então Cristo saiu desse planeta, mas ele deixou o Espírito dele, o Espírito de Cristo. Eu acredito nessa conexão, pastor, que Deus pode colocar em nosso caminho. Sim, pode. Essa melancia pode ser uma pessoa ou uma situação muito boa. Compre ela, tá? Ele está dando um código, eu quero vender. Aí você diz, eu quero comprar. Ok? E compra.